Fala, minha diretoria, tudo bem? Likezinho, se inscreve, vira membro do canal, aquela moral, tamo junto, tá? Olha só, vamos falar do Fluminense porque o torcedor do Fluminense está vivendo um momento de conflito maravilhoso, que eu já passei por isso muitos anos com o São Paulo, né, com o São Paulo do Muricy, e agora o torcedor do Fluminense, eu tô assistindo os meus amigos tricolores e os meus seguidores tricolores nesse conflito que chega a ser engraçado, mas é engraçado pro bem, né? Todos os torcedores do Fluminense odeiam o jeito que o Odair faz, que o time Fluminense joga, a maneira que joga e tal. Porque é fato, acho que ninguém vai discutir. O Fluminense joga mal, né? Não é bonito ver o Fluminense jogar. O Fluminense tem uma bola ali e tal. É só que assim como o Vasco no começo do campeonato, às vezes essa uma bola tá entrando. E quando essa bola entra, os pontos aparecem. Então, neste momento do Campeonato Brasileiro, especificamente nesses últimos jogos, o Fluminense não joga um grande futebol, não joga mal como jogou há 2 meses, 1 mês atrás também, né? Joga um futebol feio de ver, mas ok. Só que os pontos aparecem maravilhosamente. O Fluminense ganha jogo atrás de jogo. Os últimos 2 jogos do Fluminense tem poréns de arbitragem? Tem. O Fluminense foi bem favorecido contra o Fortaleza e contra o Santos, na minha opinião também, porque realmente o Santos teve lá um lance de falta que não era para ter tido, enfim, mudou ali. O árbitro deu uma bagunçada no Santos, a revolta do Santos não é injusta, e a revolta do Fortaleza, idem, porque a expulsão não faz o menor sentido, a expulsão do jogador do Fortaleza contra o Fluminense. Mas o Fluminense tem nada a ver com isso. E o Fluminense tem que simplesmente manter aquilo que ele está fazendo. E na proposta do Odair, que a gente tem apenas 1 ano de Odair Hellmann para avaliar, que é o ano do Internacional, é muito parecido. A torcida do Inter sempre falou assim, tá, o Inter está chegando na final da Copa do Brasil, tá? Mas joga mal, não tira o máximo que o time pode. E o Odair, cara, é um técnico com aquelas características mais gaúchas, ou seja, eu quero fazer 1-0, não importa como, eu quero ganhar o jogo, quero fazer ponto. Talvez, pro Fluminense, que tem um elenco limitado, com problemas de dinheiro e tal, seja excelente você ter um treinador nesse momento que simplesmente vai fazer o seguinte, ó, tu não vai jogar porra nenhuma, não vai se empolgar, o torcedor não vai se animar com isso e tal, mas eu vou fazer os pontos suficientes pra gente não passar perrengue nenhum e talvez até beliscar um negocinho ali em cima burocraticamente. Tudo bem. Eu sei que no final das contas, quando você pergunta pro torcedor na hora que ele tá em quarto, ele fala assim, porra, e aí? Você queria estar jogando um pouco melhor? Ele vai falar, nem fudendo, pra mim tá ótimo. Quando o Fluminense estava em 9º e o futebol era o mesmo que agora, quando você perguntava pro tricolor, ele falava assim, porra, eu não suporto ver o Fluminense jogando desse jeito, pelo amor de Deus, mandou o Odair embora. Na verdade, 3 vitórias mudam a cabeça do torcedor, porque ele passa a estar numa posição na tabela que pra ele é gostoso dizer e discutir com os amigos. Hoje o tricolor pode acordar de manhã, não sei se pode dormir, mas ele pode acordar no domingo e falar assim, aí, flamenguista, eu tô brigando com o título com você. Você fala assim, porra, é uma utopia? É, mas na tabela, na prática, o Fluminense está brigando pelo título. O que é absolutamente inacreditável no final de um turno, olhando as dificuldades do Fluminense, o time que o Fluminense tem, a perspectiva que se tinha e sabendo que há menos de 2 semanas, né, a torcida do Fluminense queria mandar o técnico embora. Então, porra, você fala, meu Deus do céu, qual é a lógica disso? A lógica é que o futebol burocrático tem dessas coisas. O São Paulo com o Muricy, durante muitos anos eu fui um questionador disso, o São Paulo ganhava, mas o futebol do São Paulo era deprimente, né? O Fluminense teve o Muricy também, sabe disso, quanto o Muricy vai minando, né? O quanto o trabalho do Muricy é voltado para o resultado e mais nada. O futebol só vale o resultado e mais nada? Para aquele torcedor mais apaixonado e tal, eu acredito que sim, mas de alguma maneira você espera ver do seu time o melhor que ele pode apresentar. O Fluminense é um time que, assim como o Vasco no começo do Campeonato Brasileiro, ele não precisa de 10 chances para ganhar o jogo, ele precisa de 1. Ele precisa de 2. E aí a bola tá entrando e tá fazendo. É um momento que as coisas estão dando certo. Assim como o Vasco no começo do Campeonato Brasileiro, em algum momento, né, isso vai ser cobrado do Fluminense do tipo, olha só, tem hora que a bola não vai entrar. Né? Tem hora que não vai dar uma sorte aí de um zagueiro ser expulso do Fortaleza no intervalo, praticamente. Tem hora que isso não vai acontecer. Na hora que isso não acontecer, o Fluminense vai ter dificuldades porque é um time que tem limitações, é um time que tem 2 caras, ou seja, é um time quando não joga Fred e Nenê, o time do Fluminense ele tem uma característica de muito mais intensidade, quando joga os dois ele tem menos intensidade, mas tem muito mais qualidade e referência. Então é um time que joga de várias formas diferentes, dependendo do adversário, dependendo da condição do próprio time. Não dá para chegar aqui e ser hipócrita e falar assim, nossa, que campanha maravilhosa, que bola. A campanha como pontos é muito boa, muito boa. A campanha do Fluminense como futebol apresentado não é boa, né? Tanto que o torcedor do próprio Fluminense pedia a troca do comando técnico há menos de 2 semanas. Então, evidentemente, o Fluminense não joga um bom futebol. Está se aproveitando do momento de todas as oportunidades que tem, mas eu vou repetir o mesmo discurso que eu usei quando o Vasco era um dos líderes do Campeonato Brasileiro. A bola está entrando, mas o desempenho não é aquilo que se
que se espera. Então, em algum momento essa bola vai parar de entrar e aí vai se somar o desempenho ruim com a bola não está entrando e isso vai tornar a coisa mais difícil. A bola está entrando. Enquanto está entrando, está sempre tudo ótimo, mas infelizmente eu não consigo ver no Fluminense um futebol incrível. Eu acho que esses elogios rasgados ao Odair são elogios de almanaque, ou seja, de pessoas que pegam a tabela e falam assim, esse aqui não perde 5 jogos. Nossa, que grande trabalho. Não sabe nem exatamente o que é o trabalho, mas está falando. Então eu não acho que o Odair é um grande treinador. Acho que o Odair tem uma filosofia antiga. O que se está se combatendo no futebol brasileiro hoje é exatamente aquilo que a gente vê no Odair. Ou seja, todos os clubes do Brasil e suas torcidas estão hoje cobrando desempenho. Falando, não importa para mim se você está em quinto, quarto, terceiro. Eu quero que jogue bola. Tanto que o São Paulo está em quinto lugar, com 3 jogos a menos, poderia estar em primeiro, por exemplo. A torcida está cobrando, porque não está jogando. Você falou, torcida do Flamengo, o Flamengo está ganhando tudo, tá puta, porque o Flamengo até 2 semanas atrás não estava jogando nada. O torcida do Palmeiras líder da Libertadores, torcida puta, porque não está jogando bem. Há um movimento no Brasil para se cobrar um melhor futebol. Neste momento, o Fluminense é o clube que vai na contramão disso ao conseguir o resultado sem mostrar um grande futebol. Mas se compreende na medida que o Fluminense não tem dinheiro, não tem um timaço, não tem elenco, etc. Então você compreende que isso, no final das contas, acaba sendo um grande resultado. E sim, o Odair faz um bom trabalho? Sim, ele está fazendo aquilo que pediram para ele fazer. Não deixa o Fluminense passar susto. Daí a chegar aqui, gravar um vídeo falando, olha, o Fluminense, trabalho encantador, que maravilha, quarta força. Não é verdade, né? O Fluminense está conseguindo pontos, parabéns para o Odair, para o Fluminense. Mas a gente sabe que o Fluminense poderia jogar um pouco melhor. Mas seguramente você pensa a mesma coisa que eu. Talvez se jogasse um pouco melhor não teria os pontos burocráticos que tem. E aí vai de cada um, se você prefere um bom desempenho ou meramente os pontos sofríveis do jeito que vier, do jeito que der para ser e não passar perrengue durante o ano. Eu acho que eu sei a resposta do torcedor do Fluminense nesse momento. Mas eu também sei que ela muda em 2 semanas. Então eu vou manter a mesma opinião que eu tinha antes aqui para não ser incoerente. Valeu? Grande abraço.